Este é o início de mais uma videoaula sobre a história do Brasil, tendo em foco a reforma agrária. Significa uma ação por parte do governo de desapropriar terras consideradas improdutivas e entregá-la para pessoas que possam torná-la produtiva. A luta pela reforma agrária ganhou muita força no Nordeste e na cidade de Pernambuco em 1954, quando surgiu um tipo de organização camponesa que se tornaria muito popular na época, chamado Liga Camponesa. As ligas, cujo objetivo principal era a reforma agrária, defendiam outras formas de melhorias para pequenos produtores. Francisco Julião, advogado e deputado pelo Partido Socialista Brasileiro, ligado ao movimento comunista, tornou-se o líder mais expressivo dos interesses dos camponeses nordestinos até 1964, quando foi preso após o golpe militar. Leonel Brizola e Miguel Arraes participaram da política de organização dos camponeses. Foi durante o governo de Jango, em 1963, que apareceu o Estatuto do Trabalhador Rural. Jango e Brizola eram latifundiários e queriam manter o movimento sob seu controle. Tentavam impedir organizações mais independentes, como as ligas camponesas, que lutavam pela reforma na lei ou na marra, isto é, com ou sem o apoio do governo. O Estatuto do Trabalhador Rural atendeu várias reivindicações dos trabalhadores, mas o problema fundamental da reforma agrária ficou sem solução. O movimento sindical cresceu a ponto de, em janeiro de 1964, surgir um órgão para representar o trabalhador rural. Em nível nacional, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O avanço das conquistas camponesas foi paralisado após o golpe militar de 64. Os líderes foram presos ou exilados. A força da ditadura freou o movimento. Uma parcela de bispos e padres, tidos como progressistas, adeptos da teologia da libertação, entrou na luta em favor dos pobres do campo, orientando os fiéis e organizando-os em torno das comissões pastorais das terras. O fato é que, quando o clima de violência chega ao máximo no local, os camponeses rumam para outro, menos disputados pelos poderosos. De 1981 para cá, cresceu entre nós o movimento sem terra do campo, cuja principal reivindicação continua a ser a aplicação de uma reforma agrária. O movimento é composto principalmente por lavradores do Sul e do Nordeste que perderam suas terras na época da construção de barragens e hidrelétricas, ou por camponeses que sobrevivem, oferecendo seus serviços como boias frias temporárias, desejosos de sair dessa situação e produzir para si próprios. O grupo do Sem Terra aumentou muito em virtude da expansão do capitalismo, pois milhares de propriedades deixaram de existir, e também a mecanização da agricultura tornou desnecessária a mão de obra camponesa. O resultado disso foi que muita gente ficou sem terra e sem local fixo para trabalhar. Em 1982 e 1984, os sem terras reuniram-se em Goiânia e em Cascavel, onde foi realizado o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com a participação de 1.500 delegados de todo o país. Com a nova república, a mobilização do Sem Terra se fortaleceu. As entidades pressionaram imensamente o governo que criara o Ministério da Reforma Agrária, para que a prometida reforma viesse a valer. De 1979 a 1986, entre acampamentos, invasões, protestos e reivindicações, 12.393 famílias de lavradores deixaram de ser sem terras, adquirindo o direito de acesso legal à propriedade fundiária. Mas a concentração fundiária continuava grande. Nos anos de 80 e 90, o recurso à violência continuou a imperar no campo. Alguns desses fatores chamaram a atenção da opinião pública internacional e mobilizaram amplos setores da sociedade brasileira. O primeiro deles ocorreu após o assassinato do líder seringueiro e sindicalista Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes. Depois de receber várias ameaças de morte, foi assassinado em sua casa por Darcy Alves da Silva. O segundo está relacionado com o massacre dos trabalhadores sem terra em Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17/4/1996. A data do massacre de Eldorado do Carajás tornou-se referência para os movimentos sociais brasileiros, sendo lembrada anualmente com marchas, manifestações e processos,
como a Grande Marcha, ocorrida em abril de 1997. Quanto aos sem terras espalhados por todo o Brasil, estes continuam com sua mobilização. Estamos encerrando mais uma videoaula sobre a história do Brasil com o tema Reforma Agrária, apresentado pelas alunas do segundo AI, Débora, Ágata, Carla, Fernanda, Isabela e Camila. Acesse www.historiadobrasil.blogspot.com.br. Bom dia, videoaula. Vira pra lá. Se você pensa que os latifundiários assistiram tudo numa boa, caiu do cavalo. Além dos métodos violentos... As ligas contavam com mais de 70 mil associados em todo o Nordeste. A mobilização camponesa ia além das ligas. Em 1954, foi criada em São Paulo a Unido... Além dos métodos violentos tradicionais, uma palavra de parcela. O trabalhador rural atendeu várias reivindicações dos trabalhadores, mas o problema fundamental da reforma agrária ficou sem solução. Olha, Gente, sério mesmo, você já tá forçando. Entre 1982 e 1984, os sem terras reuniram-se em Goiânia. O avanço das conquistas camponesas foi paralisado após o golpe militar de 64. Os líderes foram presos ou exilados. Não! Sem solução. O movimento sindical cresceu a ponto de, em janeiro de 1964, surgir um órgão para representar o trabalhador rural em nível nacional. Ah, não! Cadê? Alguém tem um fone de ouvido? Isso vai pros erros, tá? Você tá gravando isso? Ah, não, imagina. Você não imagina? Gente, não fica gravando tanta coisa, tanta coisa. Relaxa, daqui vai pros erros. Daqui lá não, esse daqui vai. Filha, me presta um fone de ouvido? Não, Camila, da Valéria. Para baixo. Vai, Mila. Tá no cutoque, tá no cutoque, tá no cutoque, tá no cutoque. Tá. Era pra ter graça. Não era pra ter graça. A Gaga, ela falou a Lady Gaga. Vai lá. Fala do Rio. Fala grosso. Valéria. Ah, bonito. Não teve graça. Professor Molinete, põe no blog no